Olá, e bem-vindo ao Na Armadilha dos Desejos. Meu nome é Beatriz Moreira e tenho 29 anos. Nasci em Aveiro, aquela cidade dos canais e do vento salgado que entra pela janela mesmo quando você tenta fechar tudo. A vida sempre teve seu jeito de me surpreender, mas ultimamente eram só surpresas ruins. Perdi meu pai há alguns anos, terminei um relacionamento que parecia eterno e, no fim, percebi que estava sozinha em um apartamento pequeno, com paredes pintadas de branco, mas cheias de lembranças que doíam mais que qualquer silêncio. Cada canto da minha casa parecia sussurrar fracasso. Cada sombra lembrava que eu não sabia mais para onde ir. Tudo mudou em uma manhã cinzenta de quinta-feira. Eu estava sentada na cozinha, mexendo meu café sem vontade, quando o telefone tocou. Era do cartório. Uma tia distante, com quem nunca tive proximidade, havia deixado para mim uma casa pequena em Algesur, no sul de Portugal, próximo à costa do Algarve. Eu nunca tinha pensado em mudar de cenário, mas naquele momento parecia ser exatamente o que eu precisava. O mar, o sol e o silêncio da natureza poderiam, quem sabe, curar um pouco a minha alma cansada. Arrumei minhas coisas às pressas, guardando lembranças e algumas roupas, sem saber muito bem se aquela viagem seria só uma fuga ou o começo de algo novo. Quando cheguei à pequena vila, percebi que estava completamente diferente do que eu imaginava. As ruas de terra batida, as casas brancas com janelas azuis e o cheiro de maresia me deixavam ao mesmo tempo ansiosa e esperançosa. A casa da tia era simples, uma fachada amarela com janelas de madeira, e um quintal cheio de plantas que pareciam ter sido esquecidas pelo tempo. Enquanto tentava abrir a porta com minhas chaves, ouvi um som de motor. Um carro antigo parou perto de mim, e um homem desceu. Tinha cabelos grisalhos, barba bem aparada e olhos que pareciam enxergar mais do que diziam. "Precisa de ajuda?" perguntou ele, com voz firme, mas tranquila. Assenti, sem jeito. Ele se aproximou, me ajudou a carregar as malas e abriu a porta com uma facilidade que me fez sentir que eu não precisava me preocupar com nada, pelo menos por alguns minutos. "Sou Miguel Carvalho", disse ele, com um sorriso discreto. "Moro aqui perto. Se precisar de algo, é só me chamar." Agradeci, tentando esconder a mistura de medo e curiosidade que sentia. Depois que ele se foi, entrei na casa e senti algo que não sentia há muito tempo. Esperança. O lugar era pequeno, mas tinha algo de acolhedor. Talvez fosse o cheiro da madeira antiga ou a luz suave que entrava pelas janelas, mas, pela primeira vez em meses, eu senti que poderia recomeçar. À noite, sentei-me no quintal, olhando para o céu cheio de estrelas. Cada ponto de luz parecia me lembrar que, mesmo depois da dor, havia beleza no mundo. Eu não sabia ainda, mas alguém chegaria ali, alguém que mudaria meu jeito de sentir e olhar para a vida. Alguém grande, não em altura, mas em presença, em força silenciosa. E foi nesse silêncio que percebi, talvez essa viagem fosse mais do que uma fuga, talvez fosse o começo de algo que eu ainda não podia imaginar. No dia seguinte, acordei com o som distante do mar misturado com o canto dos pássaros. O ar de Algesur tinha algo mágico, como se cada respiração pudesse limpar a mente e aliviar a dor que eu carregava. Ainda assim, meu coração permanecia inquieto, e a lembrança de Miguel, o homem que ajudei a abrir minha casa, não saía da minha mente. Decidi explorar a vila antes do café da manhã. As ruas de terra batida estavam silenciosas, mas cada esquina escondia pequenas surpresas. Um velho moinho com portas de madeira descascada, flores coloridas nas janelas, e a brisa salgada que parecia sussurrar segredos antigos. Enquanto caminhava, percebi um movimento perto do café da praça central. Era Miguel, conversando com algumas pessoas, rindo com naturalidade. A forma como ele se movia, segura e tranquila, fez meu peito apertar. Ele me notou e acenou discretamente. Senti uma mistura de vergonha e curiosidade. Resolvi entrar no café para tomar um café e talvez encontrá-lo lá dentro. O cheiro de pão fresco e café moído invadiu minhas narinas, e por um instante esqueci os problemas que me trouxeram até ali.
Miguel estava sozinho em uma das mesas, lendo um caderno com anotações. Quando percebeu que eu olhava, sorriu de forma contida, não exagerada, apenas o suficiente para me deixar nervosa. Respirei fundo e sentei na mesa ao lado. Bom dia, Beatriz, disse ele, com um tom que misturava gentileza e curiosidade. Dormiu bem? Mais ou menos, respondi, tentando sorrir. O lugar é lindo, mas ainda estou me acostumando. Ele assentiu, fechando o caderno. É normal sentir-se deslocada no começo. Mas a vila tem suas maneiras de acolher as pessoas. Acho que você vai gostar daqui. Durante aquela manhã, conversamos sobre a vila, os festivais locais e a vida tranquila no interior. Descobri que Miguel trabalhava na pequena vinícola de sua família, ajudando a cuidar das uvas e a organizar a produção de vinho artesanal. Ele falava com paixão, mas sem arrogância, e cada palavra dele parecia preencher o espaço vazio dentro de mim. No final da manhã, ele me ofereceu ajuda para levar algumas compras até minha casa. Caminhando juntos, percebi pequenos detalhes. A firmeza dos passos dele, a calma no jeito de falar, a atenção que prestava a cada gesto meu. Era como se ele estivesse presente de forma completa, e eu, pela primeira vez em muito tempo, me senti segura. Quando chegamos à porta da casa, ele se virou e disse, quase sem perceber, mas com sinceridade: Gosto de ver você sorrir, Beatriz. Meu coração disparou, e não consegui responder na hora. Ele sorriu novamente, abriu a porta do carro e se despediu com um aceno, mas algo dentro de mim já sabia que aquela despedida não seria a última. Durante o dia, senti a estranha sensação de leveza que não sentia há anos. Algo mudou dentro de mim. Talvez não fosse só a beleza de Algesur, talvez não fosse só a casa ou o ar do mar. Talvez fosse ele, Miguel, com sua presença silenciosa, que começava a transformar a minha dor em algo suportável. À noite, sentei no quintal da casa, observando o céu estrelado. Lembrei-me do que Miguel disse, que a vila tem maneiras de acolher as pessoas. Sorri sozinha, percebendo que, talvez, eu também estivesse aprendendo a acolher a possibilidade de uma nova vida. Uma vida onde a dor ainda existia, mas começava a ceder espaço à esperança. E enquanto a lua iluminava o quintal, senti que aquele encontro inesperado poderia mudar tudo. Mas ainda não sabia até onde aquela mudança iria. Os dias em Algesur começaram a ter outro ritmo para mim. Cada manhã era uma promessa de algo novo, mas, ao mesmo tempo, carregava o peso do passado que eu não conseguia esquecer. Ainda assim, a presença de Miguel estava se tornando inevitável, como o cheiro do mar que acompanha cada brisa. Certa tarde, ele apareceu na porta da minha casa com um sorriso discreto e um saco de pães frescos da padaria local. Pensei que poderia gostar de um lanche, disse, entregando-me o saco. Nada como pão recém-assado para animar o dia. Aceitei com um sorriso tímido. O simples gesto tinha algo reconfortante, como se ele entendesse que, às vezes, pequenas coisas podem curar grandes feridas. Sentamos no quintal e conversamos sobre assuntos leves, o clima, os vizinhos, pequenas histórias engraçadas da vila. Mas, entre as palavras, havia um silêncio confortável, cheio de significado. Miguel parecia enxergar além do que eu mostrava. Ele comentava detalhes do meu rosto, do jeito que eu mexia nas mãos ou olhava para o horizonte, e eu sentia, pela primeira vez, que alguém realmente me via. Sem julgamento, sem pressa, apenas presença. Nos dias seguintes, nossos encontros se tornaram rotina. Ele me mostrava lugares escondidos na vila, uma pequena praia onde quase ninguém ia, uma trilha entre falésias com vista para o mar, uma padaria que fazia o melhor bolo de laranja que eu já havia provado. Cada passeio tinha um toque de magia, mas também de intimidade crescente. Um dia, enquanto caminhávamos por uma trilha, ele parou e olhou para mim com seriedade. Beatriz, você carrega muita dor, não é? Disse ele. A pergunta me pegou de surpresa. Olhei para o chão, tentando esconder a emoção que começava a aflorar. Sim, murmurei.
Mas você parece entender. Ele sorriu suavemente e colocou a mão sobre a minha, um gesto simples, mas cheio de cuidado. Não precisa enfrentar tudo sozinha. A voz dele era firme, mas acolhedora. Às vezes, permitir que alguém esteja ao nosso lado é o primeiro passo para cicatrizar. Naquele momento, senti algo que não sentia há anos: confiança. Era estranho, quase assustador, mas também libertador. O calor da mão dele, o olhar atento, tudo parecia dizer que eu poderia deixar a dor ir embora, pelo menos por um instante. À medida que os dias passavam, comecei a perceber mudanças em mim mesma. Meu sorriso voltava, mesmo que tímido. Meus passos, antes hesitantes, agora tinham firmeza. A vida ainda não tinha perdido seu peso, mas parecia mais suportável, porque eu não estava mais sozinha. Certa noite, enquanto observávamos o pôr do sol na praia deserta, ele segurou minha mão e disse algo que me fez arrepiar. Beatriz, algumas pessoas entram na nossa vida para deixar marcas que o tempo não apaga. Acho que você me permite ser uma dessas pessoas. Meu coração disparou. Não sabia o que responder, porque aquelas palavras despertaram sentimentos que eu não tinha coragem de admitir. Mas, ao olhar nos olhos dele, percebi que havia algo maior surgindo, algo que poderia transformar meu mundo inteiro. E foi nesse silêncio, com o mar ao fundo e o céu tingido de laranja e rosa, que percebi: não era apenas Algesur que estava mudando minha vida. Era ele. Miguel, com sua presença calma, mas intensa, estava começando a preencher espaços que eu pensei que jamais poderiam ser preenchidos. Mas, enquanto sentia essa conexão crescer, algo dentro de mim avisava que ainda havia obstáculos, segredos do passado que poderiam ameaçar a paz recém-descoberta. Algo me dizia que a história que eu estava vivendo só começava a revelar sua verdadeira intensidade. Os dias em Algesur continuavam ensolarados, mas eu sentia que algo estava prestes a mudar. O vínculo com Miguel crescia a cada encontro, mas, ao mesmo tempo, eu carregava dentro de mim o medo de me machucar de novo. Afinal, minha vida não tinha sido fácil, e confiar era algo que exigia coragem. Naquela manhã, ele me convidou para ajudar na vinícola. Eu aceitei com entusiasmo, querendo me sentir útil e, talvez, mais próxima dele. Caminhamos entre os vinhedos, sentindo o aroma das uvas maduras e ouvindo o canto distante dos pássaros. Mas, no meio daquela tranquilidade, percebi um olhar distante em Miguel. Está tudo bem? Perguntei, preocupada. Ele respirou fundo e disse: Beatriz, há algo que preciso contar. Não é fácil, mas acho que você merece saber. Meu coração disparou. O que poderia ser tão importante a ponto de mudar o clima sereno do dia? Pode me dizer, respondi, tentando manter a voz firme. Miguel me levou para um canto mais reservado, longe do sol e das pessoas. Lá, ele revelou um segredo que me deixou em choque. Sua ex-mulher ainda estava envolvida em assuntos complicados da família, e, embora ele estivesse separado há anos, algumas pendências ainda precisavam ser resolvidas. Eu não queria que isso interferisse em nós, disse ele, com a voz baixa. Mas não posso esconder nada de você. Senti uma mistura de alívio e medo. Alívio por ele ter sido honesto, medo pelo que aquilo poderia significar para nós. O peso do passado dele parecia ameaçar nossa conexão recém-descoberta. Passamos o resto do dia trabalhando em silêncio, e eu percebi que algo havia mudado entre nós. O ar leve e a intimidade do começo deram lugar a uma tensão sutil. Eu queria abraçá-lo, confortá-lo, mas também precisava entender até onde estava disposta a ir. Naquela noite, sentei na varanda, olhando as estrelas. Meu coração ainda pulsava rápido, e meus pensamentos giravam em torno do segredo dele. Comecei a questionar: estaria eu pronta para enfrentar essas complicações? E se o passado dele se tornasse presente de novo, conseguiria lidar com isso sem quebrar a confiança que estava construindo? No dia seguinte, Miguel apareceu na porta com um caderno nas mãos. Quero te mostrar algo, disse ele.
Ele me levou para a vinícola e me mostrou planos de um projeto que estava desenvolvendo, expandir a produção de vinhos, mas de forma sustentável, envolvendo a comunidade local. Sua paixão pelos detalhes e pelo futuro era contagiante. Por um momento, esqueci os problemas e me concentrei naquilo que ele amava. Enquanto caminhávamos pelos vinhedos, segurando o caderno, algo inesperado aconteceu. Uma tempestade começou a se formar no horizonte. Nuvens escuras e ventos fortes surgiram rapidamente, e tivemos que correr para nos abrigar em um galpão antigo. O vento uivava, a chuva batia com força, e dentro daquele galpão, eu senti medo e excitação ao mesmo tempo. Miguel segurou minha mão com firmeza. "Não vou te soltar", disse ele. E naquele instante, com a tempestade rugindo lá fora e nossos corações acelerados, percebi que aquela conexão não era apenas circunstancial. Era real, intensa, e capaz de resistir às dificuldades que ainda estavam por vir. Mas, assim que a chuva começou a diminuir, ouvi uma voz ao longe. Uma voz familiar que não deveria estar ali. Meu coração gelou. Algo ou alguém do passado de Miguel tinha chegado à vila, e senti que a paz que havíamos encontrado poderia ser ameaçada a qualquer momento. O céu amanheceu cinza, refletindo o turbilhão de emoções que sentia. A presença da figura desconhecida, que eu percebera na tempestade, ainda pairava em meus pensamentos. Não conseguia afastar a sensação de que algo estava prestes a mudar para sempre. Miguel me chamou para ir à vinícola logo cedo, e, ao chegar, percebi a tensão em seu olhar. Ele estava mais sério que o habitual, preocupado, mas tentando esconder. "Beatriz, precisamos conversar", disse ele, enquanto caminhávamos entre as uvas molhadas pela chuva da noite anterior. Sentamo-nos em um banco antigo de madeira, e ele começou a contar tudo. A mulher que apareceu naquela noite era alguém do passado dele, alguém com quem ele tinha pendências legais e familiares, que poderiam complicar não apenas sua vida, mas também a nossa relação. "Eu deveria ter resolvido isso antes de nos aproximarmos", disse Miguel, com a voz embargada. "Mas não queria te assustar." Minha mente girava com perguntas e dúvidas. Um lado de mim queria recuar, temendo que a dor antiga voltasse a se repetir, mas outro lado se lembrava de cada gesto dele, de cada sorriso, de cada momento em que senti que finalmente podia confiar em alguém. Decidi, então, ouvir o coração. "Miguel, não posso prometer que será fácil, mas quero estar ao seu lado. Quero enfrentar isso contigo", falei, sentindo o peso e a força da minha decisão. Ele segurou minhas mãos, e pela primeira vez desde que nos conhecemos, senti que realmente éramos uma equipe. Não havia mais distância entre nós, apenas uma conexão profunda, baseada em confiança, respeito e cuidado. Nos dias seguintes, enfrentamos juntos as complicações trazidas pelo passado dele. Reuniões, papéis e conversas difíceis vieram à tona, mas, a cada obstáculo superado, nossa relação se fortalecia. Percebi que Miguel não era apenas um homem que aparecerá para confortar minha dor. Ele era alguém que me mostrava coragem, resiliência e amor genuíno. Em um fim de tarde, após resolvermos uma das pendências mais delicadas, caminhamos até a praia onde nos conhecemos. O sol se punha no horizonte, tingindo o céu de tons alaranjados e rosas. Sentamo-nos na areia, e Miguel quebrou o silêncio. "Beatriz, você mudou minha vida. E eu espero poder mudar a sua também, para melhor." Senti uma emoção tão intensa que quase me faltou o ar. Olhei para ele, e naquele instante percebi que tudo que passamos, toda dor e dificuldade, tinha nos levado a este momento. Um sentimento verdadeiro, profundo e imortal estava nascendo entre nós. Quando a noite caiu, e as estrelas começaram a brilhar, percebemos que algo permanecia no ar. Uma sensação de que a vida ainda poderia nos surpreender, mas que, juntos, poderíamos enfrentar qualquer desafio. Caminhamos de mãos dadas pela areia, conscientes de que o amor que floresceu entre nós não era apenas passageiro. Ele deixaria memórias eternas, como o mar que nunca para de tocar a costa. Mas, quando chegamos à casa,
Uma carta esperava por nós. Meu coração acelerou ao ver o remetente. Era algo que poderia mudar tudo novamente. Um mistério que prometia novas reviravoltas e desafios que ainda não havíamos enfrentado. E assim, com a brisa do mar envolvendo-nos e o desconhecido à nossa porta, percebi que nossa história estava apenas começando. Obrigado por estar conosco no canal Na Armadilha dos Desejos. Inscreva-se, curta e não perca novas histórias.